Hello, amigos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui presencialmente ao lado de Letícia. Oi, gente. Então tá, a gente tá gravando o último episódio a respeito do livro O Temor do Sábio. Depois daqui a gente vai ler o livro da Auri, e seja o que Deus quiser. E depois disso eu ainda vou ter discussões com a Letícia sobre o rumo desse podcast. Não. Exato. Os capítulos hoje que a gente vai falar serão do 148 ao epílogo. Certo? Recados? Sim, recados. Então, o primeiro recado é uma coisa que o Silvio falou pro episódio passado, que foi muito, muito legal, que eu até disse pra ele que eu ia comentar aqui, foi que ele reparou que como a Dena chega, né, com a falta de ar muito asfixiada mesmo naquela taberna, e o Kvolt chama o vento pra ela, né, pros pulmões dela, parece muito a cena em que Kvolt, né, faz a simpatia do ar de dentro dos pulmões com o ar de fora, e o Ben, ele fica asfixiado e o Ben chama o vento também para os pulmões do Kvolt, e foi muito legal esse reparo que ele colocou, e enfim, nossa, muito, muito interessante, e realmente parece demais. Ok, então o segundo recado, como vocês já viram, a gente postou na sexta-feira um vídeo curtinho no YouTube e no Twitter, mostrando a transição que a gente vai fazer do Temor do Sábio para o livro da Auri, A Música do Silêncio. E lá, tanto no Twitter quanto no YouTube, eu deixei um link, se eu não me engano, é de duração infinita. Então, a princípio, você pode entrar nesse link, você vai entrar no nosso grupo do Discord para participar da nossa leitura coletiva da Música do Silêncio. Eu acho que vai ser muito legal. Nem eu, nem a Jordana lemos a Música do Silêncio. Eu confesso que eu comecei a ler aí umas 2 páginas, mas não consegui entender, então eu tô muito empolgada, já faz uns 2 anos que eu tentei. Tô muito empolgada para tentar de novo. E é isso, se vocês quiserem participar, é só entrar no link, aguardar um pouquinho, porque quando você entra imediatamente, você entra só como membro, eu acho. Depois eu coloco você no grupozinho específico lá, que permite você participar com liberdade das coisas. Ok, esse é o nosso 26º episódio do Temor do Sábio. Começamos o Temor do Sábio em agosto do ano passado. Estamos finalizando o Temor do Sábio 1 ano e 1 mês depois. Outubro vai ser o livro da Auri, 4 semanas seguidas, dividindo o livro, a Vicky dividiu o livro em 4 partes. E depois a gente vai provavelmente ver a questão do contozinho do Bashi, e tem algumas outras coisas que o Patrick fez do mundo. Até a gente ir para o Nome do Vento com spoilers, mesmo a Jordana não querendo, porque, enfim, ela songou, como diz, aqui em Goiás, que não prestou atenção no que eu disse e... Não é que eu songuei, é que eu me recuso. Não, vai ser uma leitura com spoilers, vai ser coletiva também, vai ser muito legal. E aí depois a gente vai para as teorias. Ok, eu acho que esse é, sim, o meu último recado. Graças a Deus. Então tá, gente, vamos lá. Capítulo 148, Histórias de Pedra. Ok, né? No caminho de volta a Inri, depois de salvar de fato a Dena, Kvolt e Dena retornam conversando bastante sobre uma centena de miudezas, né? Inclusive eu anotei umas coisas interessantes aqui. Ela diz que visitara Tinui, Varteret e Andenivan, que a Letícia vai falar um pouco mais à frente sobre o que ela achou sobre essas cidades em específico. E o Kvolt acabou falando do que ele fez em Adenri, mas muita coisa eles não falaram. Não falaram, por exemplo, os termos que os dois se despediram de Vintas, ou então nem falaram também sobre o encontro de Kvolt com a Feluriana, que inclusive é a história mais conhecida, é o boato mais famoso de Kvolt nessa época. E ele percebia ainda que Dena carregava sua harpa e um baú de viagem. Então, ele tinha calculado que a Dena houvesse concluído sua canção e que a vinha apresentando ela. E isso o aborrecia bastante, porque era uma canção de uma versão da história que ele não concordava. Além disso, eles também não falaram
além desses fatos que eu falei, eles não falaram também do mecenas dela, nem do Kitai, que inclusive o Kitai falou pro Ukvold que o mecenas dela batia nela, né? Então isso foi alguns dos assuntos que eles não tocaram. E inclusive durante a viagem, esses silêncios foram se adensando, de tal modo que a tensão, às vezes, era quase palpável, por conta desses silêncios profundos. E num desses silêncios, eles acabam chegando ao destino, a cabeça de javali, e aí o Kvold se despede com gentileza, mas nem beija a mão dela, tamanha o desconforto que ele estava diante dela. Certo? E durante essa noite, ele inclusive pensa 1000 coisas que ele poderia ter dito, não dorme, e aí ele vai para a aula no dia seguinte de simpatia especializada, que inclusive pela primeira vez ele é derrotado diversas vezes pelo Fenton, que desde que ele começou a simpatia especializada, ele estava sempre em primeiro lugar, mas isso não foi o que aconteceu. Antes da gente continuar nessa questão da universidade, as cidades que a Dena visitou, né? É interessante porque ela visitou 3 cidades que o nome lembra um pouco os nomes das cidades da história de Scarpe, né? As cidades do Império Ergen. A história lá, né, do inimigo do Império Ergen, do inimigo daquelas pessoas superpoderosas. Dos superpoderosos. Enfim. Então, Dena visitou Tinui, uma das cidades chamava Tinusa. Dena visitou Varteret, uma das cidades chamava Vaeret. E Andenivan parece com a palavra Antus. Forcei um pouquinho. Outra coisa é que a gente já tinha comentado que Belém, que era uma das cidades da história de Scarpe, lembra muito a região onde a Universidade INRI está, que é aquela região onde eles colocam nas cartinhas, a região de Bellenay-Barrow. E aí, então aí a gente já tem aí umas 4 cidades, né? E a Dena visitou essas 3 que ela disse, já foi para INRI. Faltou só Murila, Murela, Mirtariniel. Tem gente, aí agora entra no campo das teorias, né? Tem gente que fala que Murila e Murela seriam em Il, porque lembra? Mirtariniel seria em Severin, em Vintas. E a cidade de Emlen seria Anilen, e que ela direto vai também, né? Que ela vai agora. E que ela vai daqui a pouco. Então, ou seja, tem uma chance da Dena, sim, estar fazendo visitas nas cidades, nas 8 cidades do Império Ergen. Para sua canção? Não sei. Para o seu mecenas, que, segundo ela, ele tem ali Ele dá uma de historiador, às vezes? Também pode ser. Enfim, inclusive, quando ela encontra Kvold em INRI, ela diz... Em INRI não, né? Em Tarbean. Ela diz, você é a metade do motivo por eu estar por essas bandas. A outra metade faz parte do objetivo pelo qual ela anda com essa harpa e vem fazendo essas viagens, sim, com certeza, né? Ok. Aí, tem mais alguma coisa pra falar por enquanto dessa parte? Então, depois que o Kvold volta da aula de simpatia especializada, ele se arruma, mas acaba deixando sua Shaed no quarto mesmo, porque ele achou que isso suscitaria perguntas sobre seu encontro com a Feluriana, e coloca o anel de Dena, que ele havia resgatado de Ambrose, no seu colete. E ele, todo perfumado, então, chega à cabeça de Valia, onde a Dena estava hospedada, e ele mal toca a maçaneta e a Dena abre a porta, né, e entrega a ele uma cesta de almoço. Ele fica meio que perdido, né, tipo, como você sabia? Aí ela diz, intuição feminina. Aí ele pergunta, também sabe aonde estamos indo? Ela responde, apenas que você me levará até lá. Deposito alegremente minha confiança em você. E assim, eles partem para aquele lugar quase que paradisíaco, né? Que eu, inclusive, postei essa semana, porque eu tenho feito posts, tenho sido uma pessoa útil. Quando chegamos à crista da colina antes do vale, Dena prendeu a respiração ao ver o tapete de margaridas estendido à sua frente. E aí,
Kvolt, todo galante. Esperei muito tempo para mostrar a essas flores como você é linda. E ele acaba recebendo um abraço e um beijo ardente em sua bochecha, que ele fica até por um período assim sem graça, porque ele não esperava tamanha reação. E além das margaridas, né, tem um riachozinho, né, um regatozinho, tem um monólito cinzento, né, deitado. Igual naquele primeiro encontro deles, né, também tinha um monólito cinzento deitado, só porque eles estavam à noite, né, com as estrelas. Um Drácula, né? Não. Com o Dracos também, Caramba! né? No primeiro encontro deles, né, na carruagem de Roente, eles também saem uma noitezinha ali pra eles ficarem no monólito cinzento deitado, assim, um pouco num laguinho, tipo isso, sabe? Nossa, mas parece que quase todos os encontros deles são... Tem né? um monólito ali, né? É porque eu acho que eles têm interesses em comum, né? Tipo, o Kvolt, interessado em encontrar os Amir, se vingar do Chandriano, e acaba que a Dena, com essa perseguição que ela tem dela com as histórias, que acaba com a história de Lanri, né? Que acaba indo aí de encontro com o mesmo objetivo do Kvolt. Eu acho que eles acabam visitando coisas parecidas mesmo, tendo umas paradas em comum. E é isso que eu ia falar. Beleza. E aí, nesse regato, inclusive, eles acabam entrando dentro dele, né? E começam a mexer em uma das pedras. Gente, assim... O que acontece? Eu ando assistindo muito coisa coreana, né? Se segura depois dessa muito Ai, é muito bom. Mas é muito bom. São comédias românticas legais. E essa cena do Kvolt com a Dena foi longa, né, Jordana? Só eu que achei que foi longa? Não, achei longa pra fazer o resumo. Esse capítulo foi gigante. Foi importante, porque eles têm um jeito poético de conversar. A gente já tinha até conversado sobre isso. Eles rodam muito ao redor um do outro. Eles rodam. E o Kvolt é muito... E o Kvolt é muito, tipo assim, de... Também, né? Aí, tipo, isso tem... Assim, gente, claro, com todo o respeito à obra do Patrick, mas isso me lembrou um pouco a questão dos coreanos, os homens nessas coisas coreanas. Tem preconceito. Não é preconceito, não. Muito pelo contrário. Eles são, tipo assim, muito corteses. E são extremamente corteses nas comédias românticas. Então, tipo assim... Não acho que falta atitude pro coreano, mas ele é super cortês. Pelo menos nos que eu assisti, é claro, né, gente? Nos que eu assisti, eles geralmente são muito corteses, eles demoram muito Eles geralmente acompanham muito o ritmo lá da mulher, então, tipo assim, eles são bem tranquilos. Essa cena me lembrou. Talvez eu corte essa parte, sim. Talvez eu corte. E talvez, né, não tenha sido um comentário muito inteligente. Mas é assim que a vida é. Deixa. Depois eu não ficar fama de boca de sacola sozinha. É verdade. Tá, então aí eles mexendo nessas pedras e tal, né? A Dena vai e pergunta pra ele, né? Você conhece o segredo das pedras? Porque se você ouvir com atenção, ela te conta uma história. Ouvidor. Aí o Kvolt fala, não, mas e que história que essa pedra aí te contou? Aí ela vai e diz. Foi muito bom que ele fala assim, que por conta das aulas do Eloding, ele tinha muita tolerância pro ridículo, sabe? Então, tipo assim, ela falou essa coisa pra ele, isso não é nada, minha querida. Pode voar na maionese aí o quanto você quiser, que eu não vou achar isso aqui uma tolice. Eu tenho o Eloding como professor. Exato. E a Auri como amiga. Exatamente. Então, né? Era uma vez um garoto que chegou perto d'água. Esta é a história de uma garota que foi até a água com um garoto. Eles conversaram e o garoto atirou pedras, como se as atirasse para longe de si. A garota não tinha nenhuma pedra, por isso ele lhe deu algumas. Então ela se deu ao garoto e ele atirou longe como se fosse uma pedra, sem pensar no tombo que ela levaria. E eu acho que eu vou falar agora da história dele, né? Mas eu acho que isso diz muito sobre o medo dela de comprometimento para qualquer rapaz, né? E às vezes ela pensa até de entregar o coração para ela e não faz porque ela tem muito medo, ainda mais agora com essas histórias de Kvolt galanzão, né? E também acho que tem um pouco da história dela com o Kvolt, tipo... A ideia é que ela em Severin com ele tava entrando novamente naquela dinâmica do tipo, tá perto dos dois, tá perto de acontecer alguma coisa e de repente ela vai e apresenta a música pra ele e tudo vai pro espaço. Exato.
Então, nesse momento em que ela tem a primeira grandíssima decepção com o Kvolt, porque, então talvez foi nesse momento que ela viu-se atirada pelo Kvolt, e ela lembra, e depois ela continua a historinha dela, que ela se lembra, a ideia que dá também é que essa questão de ser atirada, movimentar-se, é uma coisa natural para ela. Sim. Então... Como se o movimento eternamente cambiante fosse natural da natureza dela. E também, como formação de personagem, de um background aí que a gente não sabe, Exatamente. de que em algum momento ela teve a confiança por alguém ou por todos que conhecia completamente destruída. Com certeza. A tal ponto dela não confiar mais em ninguém. Com certeza. Né? Então ela não tem mais pedras, ela não tem mais em quem confiar, talvez, né? E aí, o Kvolt disse, então isso é uma história triste? Então essa pedra é triste, perdão. Aí a Dena diz, não é triste, mas foi atirada uma vez. Conhece a sensação do movimento. Tem dificuldade de ficar parada, como faz a maioria das pedras. Aceita a oferta da água e se desloca de vez em quando. Quando se movimenta, ela pensa no garoto. E também, para mostrar que, embora eles não tenham tocado no assunto da separação deles em Severin, eles ainda pensam nisso. Sim. Né? Eles ainda pensam no outro. Aí a Dena diz, você ficaria admirado com o que se pode ouvir se gastasse tempo necessário para tanto. Experimente, nunca se sabe o que se pode ouvir. E aí a Dena vai, taca uma água nele, e ele vai e meio que ignora assim, e finge que tá procurando uma pedra para tentar ouvir, né? E se vinga dela, joga água nela. Sim. Exatamente. Um flerte, né, amigos? Aí, um aferzinho. Aí o Kvolt diz que ele estava ouvindo era uma história de uma garota que mexeu com um arcanista poderoso, zombou e desdenhou dele. Riu dele, cheia de sarcasmo. Um dia, ele a pegou no riacho e, em versos, aplacou seus medos. Então, ela esqueceu de olhar para trás e tudo acabou em pranto. Tudo realmente vai acabar em pranto, parece, né? Incluindo que nem o Baixo disse, já que tudo vai acabar em pranto, eu vou fazer o que eu quero. Mas eu achei ele até um pouco pretensioso, um arcanista pelo poderoso, né? É porque, isso até, eu tiro uma dúvida aí com vocês. Na hora que ele começa a contar a história, né, porque ele quer molhá-la, ele faz uma onda com a mão. E aí, tipo assim, uma onda? Como assim uma onda vai molhar uma menina? Aí eu não sei se nessa hora ele fez alguma simpatia, entendeu? Por isso que ele falou, eu sou um arcanista pleno, então talvez ele teria feito alguma simpatia com o movimento da água, sabe? Eu fiquei pensando assim, porque uma ondinha derrubar a Dena, tipo assim, não fez sentido, entendeu? A sensação que deu não foi que ele, tipo, jogou água nela só. Às vezes ele fez algum tipo de simpatia e aí, enfim, molhou ela com uma água lá. Enfim, é isso. Peraí, deixa eu falar um negócio. E também, talvez, a fantasia que ele tem, né? Talvez, ele se formar um arcanista, ele vai conseguir pegar o Chandriano, ele vai conseguir resolver os problemas da Dena. Tá quase uma sensação, tipo assim, embora através de uma história besta, né? A esperança dele de tentar, ao se formar arcanista pleno, de resolver toda a situação que ele acha que tem para ser resolvida, né? Então, você ia falar alguma coisa? Não. Então, o Kvolt taca água nela, ela se desequilibra, ela cai esbravejando, dizendo isso não foi bonito. Aí ele vai e fala, discordo, você é a ninfa mais linda que hoje espero ver ainda. O que remete ainda mais àquela percepção que eu tenho de que a Dena é uma ninfa, né? É um ser encantado, assim. E de que até uma alusão, assim, à Feluriana, né? Tipo, de todas as ninfas que eu já vi, de todos os seres encantados que eu já vi, você ainda é a mais bela que eu já vi hoje, né? Que eu vi até hoje. Então, eles lutam. E aí, com a roupa toda molhada, assim, que brincadeira, já não tinha de brincadeira mesmo. Eles se percebem incomodamente vulneráveis, próximos, né? Como se o que os afasta, na verdade, o corpo no corpo, é muito pouco. E eles ficam meio tímidos, assim, se afastam. Saem do lago, a Dena fica só com umas roupas de baixo, né? Tipo, um conjuntinho assim, um tanto revelador, e se deita na pedra, no monólito que tá ali deitado. Não é no monólito, não. Não? Uma pedrinha no meio do riacho, de basalto.
Então tá. Aí ela se deitou lá de costas. Eu achei essa parte muito interessante. Ela se deitou de costas, com o cabelo espalhado para secar. Os fios molhados formaram na pedra um desenho que soletrou o nome do vento. Dena fechou os olhos e inclinou o rosto ao sol. Nem a própria Feluriana poderia ter se mostrado mais encantadora, mais perfeitamente à vontade. E aí a natureza dela mudando, né? O cabelo dela mudando, o cabelo dela sempre muda, né? Mostra... Assim? O cabelo dela... Ela usa o cabelo pra se comunicar, né? Sim. Então, é porque vai ter uma coisa que o Elodin vai falar mais pra frente de porque ela poderia mudar o nome, né? Sim. E uma das coisas vai ser essa, porque talvez a própria natureza dela é cambiante, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Vai, fala você. E aí, ela se deita na pedra e Kvolf tá todo pensando, né? Aqueles pensamentos do Kvolf, né? Nossa, ela é muito linda, será que eu tomo alguma coisa, algum partido? Fica pensando, né, que ele é extremamente, excessivamente pensador, assim, nessas horas. E aí ela fala sim para a sua... Ela responde sim. Aí ele o quê? Ela, sim para a sua pergunta. E aí ele, né, meu Deus, eu tava com tanta coisa na minha cabeça. Aí ele, não, eu só queria ver se você tem como fazer uma beiradinha aí nessa pedra pra mim sentar. E aí ela vê ele sem camisa. E aí ela enrubesce também, porque... Enfim... Ela tá um pouco atraída por ele, e aí ela termina meio que esse pedaçozinho com sirva-me morangos, né? E novamente aí o morango, a fruta da Dena, que é justamente a garrafa que ele quebra em O Nome do Vento, quando é mencionada uma mulher. Achei interessante também, porque ela fica na posição de superior, né? Quase de nobre, assim. Com ele, fala assim, sirva-me, meu escravo de peito desnudo, sirva-me de morangos. Ah, sim. E ela numa... mas isso é uma brincadeira deles, eu acho. Não, eu sei, mas eu achei interessante que ela, às vezes, né, tem esse poder realmente sobre ele. Acho que não. Eu acho que é uma coisa bem de igual pra igual ali. Real, eu acho. Ela é tão... Noia. Ela é tão noiada... tipo assim, desconfiada e pisando em ovos como ele é com ela. Eu acho que ela é exatamente assim. Até por conta do passado suspeito que a gente não sabe dela. Fez alguma coisa emocionalmente com ela, que ela também sempre fica na defensiva. A única hora que ela se coloca assim... pra jogo, né, entre aspas, é a hora que ela tá ali lutando pra sobreviver e ela faz aquele jogo que ela precisa fazer com os homens, mas pra poder... Porque ela sabe o jogo que ela faz. Então, se ela sabe o jogo que tá acontecendo, é um jogo pra ela, mas não é pra eles, entende? Entendi. Então, aí ela coloca-se nessa coisa de superior, de eu sou mais esperta e tal. Porque vocês estão aqui nas minhas teias, né? Tá na minha teia. Agora, o Kvolf, não. Ela não coloca ele na teia dela. A gente acha. Muita gente acha que não, na verdade. Acho que sim, na verdade. Então, o sol secara e a situação dos dois parecia estar bem. Mas ainda martelava no Kvolt, ainda mais porque ela estava com umas roupas um pouco, né, mais reveladoras, as marcas dela, os roxos, né, e isso remetia a ele aquela conversa que ele teve com Kitai, de que o Mecenas abatia e de que agora ele poderia ajudar. Ele, com a carta de crédito do Álvaro, ele poderia realmente dar uma alternativa para ela, né? E aí ele ficava pensando em como é que eu vou trazer esse assunto à tona, né? Até que, então, ela o pergunta. Você é cheio de cicatrizes nas costas, né? Como se uma criança gigante te houvesse confundido com um pedaço de papel e treinado caligrafia na sua pele, com uma pena de prata. Aí ele diz que criou problemas na universidade e acabou sendo açoitado 2 vezes. E ela questiona, e você continua lá? Aí ele diz... Há coisas piores que o açoite. Não há nenhum outro lugar no mundo onde eu possa aprender o que me ensinam. Quando quero uma coisa, preciso mais que um pouquinho de sangue pra... E aí, nesse instante, ele percebeu que o que ele faz na universidade é muito semelhante do que ela faz com o Mecenas. Tem algum conhecimento que talvez o Mecenas detém, tal como a universidade detém,
que o prende até ele. Então, mesmo se sendo sujeitado a condições humilhantes, ao açoite, ao espancamento, os dois continuam lá porque eles têm um objetivo maior e porque eles não vão arregar por conta de um pouco de sangue mesmo. Então, como é que ele poderia convencer a ela fugir com ele, né? A ela topar essa alternativa se ele vivia uma situação semelhante? Ele não tinha tanta moral assim. Beleza. Aí, em seguida, eles meio que começam a tocar naquela fama de mulherengo que agora que o Volt tinha, né? Em INRI, na universidade. E aí, ela meio que falava isso com certo, né, rancor, assim, né? E tentava escorregar na pedra, assim, né? Aos poucos, assim. Ah, sim. E aí, ela, de uma hora para outra, assim, ela não aceita a ajuda dele, pula da pedra, até se molha um pouco mais, assim. E aí, ele então diz: você sabe que eu poderia ter carregado você, sabe disso? Aí ela fala: ai, meu Deus, que você falou 7 palavras, o que você quer de mim, né? Seu galante, não sei o quê. Aí ele falou: eu quero que você me ame, né? Só que ele falou de um jeito sério, né? E ele falou, ele achava que ele tava brincando, só que ele falou de um jeito muito mais sério, olhando nos olhos. Que tipo, aí não foi brincadeira, né? E aí os dois ficam extremamente desconcertados. E aí ela fala: não serei uma de muitas. E a gente percebe que, na verdade, a Dena agora tem talvez a mesma percepção dele que ele tem dela. Sim. Né? De uma mulher muito disputada, que não fica com ninguém, que não é muito confiável mesmo. E aí ela começou a fazer uma trança, e essa trança queria dizer: não fale comigo. E aí a situação deles meio que é rompida nesse instante, não se desrompe, não mais, né? Aí, Tanto é que ele vai mostrar o anel, né, do que tava com o Ambrose, o anel dela, que a gente acha que tem os nós ilianos, né, o anel de pedra azul clara dela. E ela fica feliz, mas ele percebe que não, apesar de ser assim, ela se mostrar alegre, sorrir, abraçá-lo, segurar nele, ela tocava nele, mas não tocava, sabe? Ele percebia que algo tinha acontecido ali. E mesmo trazendo esse anel de volta que deu um trabalhão pra ele, ela não tava mais ali conectada com ele nessa cena. Não, e outra coisa, ele falou: como é que você conseguiu, né, o anel? Ela pergunta, ela fala. E aí ele responde: eu consegui com o Ambrose. Eu acho que, do jeito que ele falou, né, um pouco assim, um pouco de eufemismo, eu consegui com o Ambrose, deu a entender que às vezes eles poderiam ter até uma relação de amizade, ou então de, tipo assim, de respeito entre si. Eu acho que não. Não, mas porque, olha só. Como você o conseguiu? Né? Aí o Volt diz ter pegado com Ambrose. Aí ela, murmurou Dena, deslocando o peso do corpo entre um pé e outro, e sentiu o silêncio assomar-se novamente entre nós. Ela o agradece e aperta sua mão, mas aí novamente, ela aperta a mão dele, mas parece que ela não tá lá. Então, tipo assim, eu acho que ter falado do Ambrose, alguma coisa despertou nela. Tanto é que ela teve esse tique, né? Esse movimento corporal dela que muito lembrou os adenrianos, né? Esse deslocamento de pé de um lado para o outro, e a gente fica até um pouco confuso. Gente, por que ela tá fazendo isso? Foi uma coisa quase que inconsciente que ela fez, mas assim, deu para perceber que alguma coisa, né, tava meio estranha. E o gancho dela pra ele lembrar do anel é que ela passa um nervoso, né? Nessa hora que eles conversam sobre as mulheres, né? Que ela faz a trança, que ela tá com raiva, meio preocupada com ele, ela começa com aquela mexeção do dedo dela, que ela fica procurando um anel, mexendo em anel, e aí é nessa hora que ele pega o gancho e fala, né, aqui tá o anel. E aí é isso, aí ela chama eles pra ir embora, porque tava ameaçando chover, o tempo tava mudando. Sim, aí só vou falar uma última frase. O Volt diz: há silêncios que nem mesmo as palavras conseguem repelir. E, embora Dena tocasse minha mão, não a estava segurando. Há um mundo de diferença entre as duas coisas, que é o que a gente falou. E aí vamos pro capítulo 149, Emaranhado.
que é o dia seguinte, né? O Kvoth acorda na taberna do Anchors e tava lá Simon e Feyla. E aí o Simon pergunta, né? E aí, como que foi ontem com a Dena? E o Kvoth fica tipo, não foi muito bom. Não quero falar sobre isso. Aí a Feyla, como assim, né? O que aconteceu? Aí o Simon, não, ele passou o dia inteiro ontem com a Dena. Aí ela pega e fala, está interessado na opinião de uma dama? Aí ele, eu me contento com a sua. Muito bom. E aí ele vai e conversa tudo que aconteceu com ele com a Dena ontem, que a Dena é muito confusa, que ela confunde muito os sentimentos dele, e que ele, ao mesmo tempo, ele também não quer mostrar-se, assim, interessado demais, porque ele também não quer ser um entre muitos. E uma coisa que eu falei pra Jordana, eu falei, olha que interessante, né, Jordana? No capítulo 146, fracassos, um dos fracassos do Kvoth era o fracasso amoroso, né? E aí ele se compara com uma pedra. E aí ele finaliza aquela reflexão da pedra com: mais parecia uma pedra curiosa que se apanha no chão, carrega-se por algum tempo e, por fim, torna-se a jogar fora ao perceber que, a despeito de toda sua aparência interessante, ela não passa de terra empedrada. E aí, nesse capítulo anterior, no 148, Histórias de Pedras, tá lá a Dena se comparando com uma pedra, né? E aí a gente chega no capítulo 149, e quem que é a conselheira do casal? A nomeadora da pedra. Eu achei, assim, pode ser uma coincidência, assim, idiota, mas eu adorei, porque eu falei assim, poxa, é a própria da nomeadora da pedra que vai entender esses pedrosos, esses empedrados do Kvoth e da Dena. Cabeça dura de Cabeça pedra. dura de pedra. Aí ela fala, olha, Kvoth, você tem vários pontos positivos. Você é sedutor, você é bonito e você é perfeitamente cortês com as mulheres. Aí o Simon, não, o que é isso? O Kvoth, ele é devasso. Olha pra você ver o jeito que ele olhou a fulana, que era a mulher que serviu, tipo, a comida pro Kvoth lá na Anchors. E aí ela, mas tem olhares e olhares. O Kvoth, ele é diferente. Aí ela fala, certos homens têm um olhar sujo, um olhar que depois que você te dá vontade de tomar um banho depois que você é olhada dessa forma. Mas outros têm um olhar agradável, que nos ajuda a saber que somos bonitas. Mas Kvoth é diferente. Quando ele olha para uma mulher, dá para perceber que ele concentra tal atenção nela. Isso, inclusive, ela diz que foi uma das coisas que a atraiu quando ela o conheceu. Mas desde que você voltou dessa viagem, né, que você teve aí, que foi praticamente o livro todo, é uma coisa quase física. Agora, quando você me olha, acontece alguma coisa por trás de seu olhar. Algo que é todo feito de frutas doces, sombras e luz de lamparinas. Uma coisa impetuosa, da qual as donzelas encantadas fogem sob um céu violeta. Isso me fez muito lembrar da atmosfera do próprio Reino dos Encantados, o céu violeta, né? Mas, na verdade, é uma coisa terrível. Eu gosto. E aí o Simon já levantou. Tipo assim, que porcaria é essa, meu irmão? Aí ela pondera, assim, não, mas é bom a gente sentir assim. E foi muito bom, porque a Feyla tá muito confiante nessa hora que ela fala. Ela falou assim, Simon, se aquiete, por favor. Eu percebo os olhares que a mula te dá e eu não fico implicando com isso. Faz bem pra você, sabe? Faz bem pra você se sentir, assim, atraente pra outras pessoas. Eu te entendo, meu querido. E você, tipo assim, você me amarrou mais forte do que você imagina, ou seja, o que eu tô falando por Kvoth é uma coisa, tipo assim, tô sendo franca, mas isso não vai mexer no nosso relacionamento. Não, inclusive o Simon depois, por conta dessa ponderação dela, ele vai e brinca, né? Ele volta ao humor normal dele. Fala assim, Kvoth, só não me olha assim porque eu não me garanto não, hein? E aí, mas aí a Feyla acrescenta, né? Olha, mas mesmo assim, com todo o dinheiro do mundo, eu não me enroscaria com você. E aí o Kvoth fala, mas e o meu olhar, esse olhar obscuro que eu tenho, esse olhar encantado que eu tenho? Aí ela fala, você é fascinante, mas uma garota quer mais que isso, quer um homem dedicado a ela. E é muito boa essas explicações com a Feyla. Eu adoro a Feyla, eu adoro ela. E aí ela fala assim, mas eu não tenho que me mostrar dedicado a Dena, porque muitos homens mostram-se assim, atirados pra ela e ela não gosta, ela detesta esses tipos de homens.
E aí ela fala, você é generoso, espirituoso e distante. Se nós estivéssemos juntos, eu ia esperar que você me deixasse. Não de imediato, não por maldade nem baixeza, mas eu ia saber que você me deixaria. Você não parece ser do tipo que fica com uma garota para sempre. Acabaria indo atrás de alguma coisa mais importante que eu. E aí o Simon ficou revoltado, porque o Simon sabe da cruz que o Volt já arrastou pela Dena, né? Falou assim, mas ele é o tipo de homem que percorreria meio mundo pela Dena. Aí a Feyla fala, mas ela não sabe disso, né? Do jeito que você se mostra... E o Volt mesmo fala que não percebe, né? Ele fala que o que ele sente não era amor. Uhum. Aí ela, meu Deus, menino, é claro que é, tipo assim. E aí o Simon pega e fala assim: não, realmente, o amor é cego. Além de surdo e mudo. Eu nunca. Entendendo nenhuma das coisas que a gente tá falando pra ele, e ele vai continuar não entendendo. Sim, e aí assim, inclusive, eu nunca mais subestimo sua sabedoria, Feio. Exatamente. Ok, né? Então o Volt vai revoltado da vida. Vai tentar encontrar o Elodie, o encontra num lugar meio estranho, tá debaixo de uma árvore, né, perto do Magno, umas coisas assim. Tava comendo uva, tacou as uvas com o pé lá pro que o Volt diga, e disse, coma umas uvas. E é claro, o pé descalço. Como todo bom encantado gosta de ficar. Inclusive a Dena, daquela vez que ela foi tocar a harpa, que ela tava descalça lá em Severin. Você tá realmente achando, né? E a Aura também é descalça. Exatamente. Lenha na fogueira. Exatamente. Aí o Volt vai e pergunta, né? E o que você diria, o que você pensaria, Elodie, de alguém que vive trocando o próprio nome? Aí o Elodie fala, meu Deus, o que você fez? Fala assim, não, é uma garota. Ah, não, a Feyla, o que ela fez? Mas a Feyla é muito inteligente pra fazer isso. Ele fica, tipo assim, todo... Nossa, desconcerta o Elodie total. Não, aí ele fala assim, não, é nome. Toda vez que eu encontro uma mulher, ela muda o nome diferente. Dena, Denerai, sei lá. Fala assim, os nomes de chamar. Então tá certo, ou seja, ele tava pensando em outra coisa. Algum outro tipo de nome bem mais profundo assim mesmo, né? Mas, bom, então eu pensaria que ela pode ser uma fugitiva. Não, ela tá fugindo da aplicação da lei férrea. Ou então ela não sabe quem é, ou se sabe, não gosta do que é. Ou uma inquietação, insatisfação. Ou, que eu achei que é o mais bonito, que ela tem uma natureza mutável e troca de nome para combinar com isso. Ou talvez mude seu nome na esperança de que isso a ajude a ser uma pessoa diferente. Que eu acho que é o que aconteceu com o Coach, né? Eu acho que acontece com a Dena também. Vários motivos que o Elodie elencou aí. Todos eles, talvez. E aí, Kvothe fala, eu acabei chamando o vento em Tarbean também. Aí, o Elodie, como sempre a boa plateia que ele é pra Kvothe, pede detalhes, né? Aí Kvothe conta todos os detalhes da nomeação dele, tentou florear um pouquinho, como sempre. E aí o Elodie, caramba, foi a terceira vez que você chamou nesse período letivo. E não apenas uma brisa, foi um sopro. É muita sutileza. Em quanto tempo acha que você vai poder fazer um anel de vento? E aí o Kvothe levanta a mão esquerda com os dedos afastados. Quem sabe se já não estou usando? E aí o Elodie parece que rolou de rir e o Kvothe manteve a expressão bem séria e impassível até que o Elodie, fala, você tá brincando, né? Aí o Kvothe termina o capítulo. É uma boa pergunta. Estou? Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, capítulo 150, Insensatez, o nome da espada. O nome de muitas coisas. O que mais? Nada, é só uma característica dele. Isso é uma característica do Kvothe mesmo. E aí, pra alívio do Kvothe, Dena não tinha apresentado sua música em Irri. Ela foi até a Anchors se despedir dele pra falar que ela tava voltando, então, pra Anilen, que fica em Sealde. Mas, assim, ela não fez nenhuma apresentação pública em Irri. A gente não sabe que tipo de sociedade secreta ou que tipo de gente que tem lá que ela apresentou e ele não ficou sabendo, né? E aí, Kvothe entra
com uma notícia que é a notícia de que Hermann, o reitor, estava adoecido no final do período letivo. E o Kvolt disse, não, a equipe que o Ariel tem na Iátrica é uma equipe excelente, eles vão dar conta do recado. Só que o tempo foi passando, e foi chegando a época das provas de admissão, e foi necessário a escolha de um novo reitor. E aí ele termina, para resumir a história dolorosa, Remy foi escolhido. E aí o Kvolt disse que a única mudança real mesmo na vida dele era que ele tinha que evitar o chifre, seguindo corretamente as regras da universidade. Outra coisa também é que o adoecimento do Hermann muito me lembrou o adoecimento do Maer, né? Sim. Ficou prostrado de cama, com picos de febre, e veio do nada, subitamente, alguém previamente saudável, assim. Nossa, me lembrou demais. Ainda mais coincidindo com o aprendizado dele de Il, com a motivação de abrir a caixa dos Leclerc, né? Que é uma motivação hiper significativa nesse mundo. Então, aí um dedo do Zamir, sei lá, porque o falecimento do pai do Maer parece que foi pelo Amir. A gente acha que o tribunal que deflagrou a saída de Kvolt da universidade para ele parar com as pesquisas do Zamir, também a gente acha que foi o Zamir. Enfim, pode ter dedo aí do Zamir, sim. Ou Amir ou alguma coisa, alguma sociedade poderosa e mágica. É mais conhecida como Amir. Você descreveu o Zamir agora. Pode ser Chandriano também, né? Não sei. É porque o Amir, a sensação que eu tenho é que o Amir, ele é mais estrutural, ele mexe ali mais na hierarquia, ele dá uma mexida mais na coisa humana. O Chandriano, eu acho que apesar que o Cinder, que é o Gris, estava, né, naqueles bandidos do Eld, não dá pra ter certeza, realmente. E aí, então, acontece o exame de admissão e o Kvolt meio que usa as mesmas estratégias, né? Então, eu vou errar algumas coisas pontuais, mas sem me envergonhar na frente dos professores. E aí, ele falou que o exame inteiro dele, o sorriso do Remy tava, tipo assim, estampado no rosto. E aí, ele se surpreendeu com a taxa escolar. Ele, poxa, eu não sabia que o reitor colocava o dedo tão, assim, intensamente na nota, na taxa de um aluno, né? A taxa dele daquele período fora de 50 talentos de prata. Ou seja, ótimo pro Kvolt e pro Remy. Que ele embolsou, então, 20 talentos. 20 talentos de prata, 2 marcos de ouro. Remy e ele fizeram a festa, né? E eu fico pensando o quanto é arriscado isso, né? Mas, enfim... Kvolt ficou mega feliz, chamou todo mundo que era amigo dele, dos dois lados do rio, Willem, Simon, Feyla, Mola, Deok, chamou o Trape, né? Chamou a Devi, e contratou uma carruagem para levá-los a Inri, e eles foram parar numa taverna chiquérrima chamada Armas do Rei. Não é estranho o capítulo que chama Insensatez, a espada uma espada, né, que ele pendura no marco do percurso, e eles vão para uma taverna chamada Armas do Rei? Dessas coincidências que são coincidências, né? Então, ou seja, será que a insensatez foi a arma que ele usou para assassinar o rei, né? O matador do rei foi com essa arma? Enfim. E aí ele falou que não teve panduragem para nada. Foram vinhos vintasianos das melhores safras, escutens, menteglins, conhaques. E aí todos brindaram a insensatez de Remy. Quem brinda por último, brinda melhor. Ai, Kvolt. É isso. Ok, né? Então, 151, capítulo Trancas. E aí, só pra, a gente fazer... Aqui acaba a narrativa do Kvolt. E agora, os últimos capítulos são os capítulos de volta a marco do percurso. Então, a gente tem o fim do livro, entre aspas. O fim do livro que o cronista está escrevendo. Que o cronista está escrevendo por hoje, para o segundo dia. E agora, os últimos capítulos do Temor do Sábio se dão todos fora da história do Kvolt. O nosso narrador onisciente.
Ok, né? Então, capítulo 151, trancas, né? Então, tem a insensatez, a espada pendurada. Agora a gente vai para as trancas, que também tem lá na pousada marca do percurso. E aí, assim encerra a narrativa, né? E o coach diz, vamos parar por aqui. Dinheiro no bolso pela primeira vez na vida, cercado de amigos. É um bom ponto para encerrarmos a noite. Se formos muito adiante, as coisas voltarão a ficar sombrias. E aí, né, o cronista começou a guardar seus pertences. Bast permanece sentado com uma expressão vazia que, inclusive, preocupa tanto o cronista quanto o próprio coach, né? E aí, o coach meio tenta, né, tirar ele desse devaneio, dispensa Bast para voltar ao velório, mas ele diz que está cansado e prefere se recolher. E os dois voltam a olhar apreensivamente para Bast ao vê-lo se retirar, porque eles nunca tinham visto ele com tamanha energia, assim, né? Sim. Tanto porque ele tinha feito aquela magia, né, para recuperar o coach mesmo, quando ele levou aquela surra, quanto talvez alguma coisa a mais estivesse acontecendo, né? Então, Kvolt diz que vai deixar a chave, que era uma chave de bronze, no trinco da ferradura, caso o cronista quisesse acordar mais cedo no dia seguinte, quiser caminhar ou sair da casa, qualquer coisa assim, porque ele ia terminar de limpar as coisas e ia dormir até mais tarde. Ele tinha esse planejamento. Ele diz, nos últimos tempos não tenho dormido muito, mas esta noite vou abrir uma exceção. Ou seja, meio que parece que ele não tem dormido muito como uma forma de autocastigo ou como... Não é? Algum tipo de vigilância que ele tá tendo, alguma Sim. coisa assim tá acontecendo com ele, realmente. Não é porque ele não tem sono, é porque ele tá fazendo outra coisa. A sensação que tem é isso mesmo. Sim. Uma agitação, alguma coisa assim, alguma inquietação que ele não tá conseguindo dormir, se é por vigilância externa ou sofrimento interno, né? A gente não sabe. Aí o cronista sentiu, ele pega todos os seus pertences, inclusive a recém-adquirida coroa de azevinho que o Bast tinha feito para ele, e leva tudo até o quarto. Kvolt limpa tudo, apaga todas as lamparinas, exceto uma. Isso deixa a gente meio, né, um pouco estranho, assim. Aí ele vai e deixa seus aposentos na penumbra, esses aposentos na penumbra, repleto de sombras bruxuleantes, que é um termo também que vive aparecendo. Inclusive, uma das primeiras vezes que aparece foi quando ele entra no arquivo com a vela. Sim. Uma coisa interessante é que a chave com que ele fecha a porta é de bronze, né? E a tradução lá parece que é latão. E latão é uma mistura de cobre com zinco. Então, aí tem uma chavezinha aí, que às vezes pode ser de cobre, talvez, que tem um pouquinho de cobre. Achei interessante a chave ser de cobre. Deixei aqui ao vento aqui. Ok. E o Kvolt limpa todas as coisas que tem que limpar, e antes dele ir para os seus aposentos, ele fita por um instante as garrafas que ele tem atrás do balcão, e isso deixa a gente pensando que porcaria que ele tá olhando, né? O que tem acontecendo com essas garrafas, né? Sim. E aí ele vai e vaza, de vez, né? Assim, o que aconteceu realmente a gente sabe, né? Então, os soldados meio que derrubaram várias, né? Na hora que eles bateram no Kvolt, eles derrubaram várias. Agora, o que ficou... E roubaram uma. Uma cara. E aí eu fiquei pensando assim, nessa hora, inclusive, acho que eu cheguei a comentar com vocês, que parece que só uma quebrou, né? Só a de Safira quebrou. Lembra? E não sei o que aconteceu com as outras, se as outras quebraram, ou se... Não sei. Enfim, eu acho que ele olhou essas garrafas aí também por esse motivo. Tá. Então, Bast... Que é o melhor, um dos melhores partes desses capítulos vai ser essa parte de agora. Então, Bast deita no seu quarto, indeciso. Ele deita num canapé que é tipo um sofazinho perto da lareira, só que ele nem acende, né? Inclusive, é descrito... Ele tá muito sombrio, assim, tá muito triste, tá muito acabado. Inclusive, é descrito uma lareira fria, né? Então, ele se envolve numa manta, e essa manta é muito estranha. Ela é cheia de retalhos esmaecidos e mal combinados, exceto por um vívido coração vermelho, costurado bem no centro. Eu não sei o que isso quer dizer, mas uma coisa eu tive a sensação. Muitas vezes as histórias de Kvolt, principalmente os boatos, parecem
tudo um punhado de retalho mal costurado, né? Que me fez... Inclusive, você já usou essa analogia anteriormente, eu acho que foi no episódio passado, que os boatos dele às vezes não se encaixa. É tipo um pedaço de uma história de cá, outro de lá, e o pessoal meio que vomita o que eles acham que aconteceu com o Quote. E chama atenção esse coração vermelho, né? Uhum. Então, eu acho assim, eu não sei o que quer dizer, mas eu fiquei pensando nisso. Sabe o que eu... Assim, não sei se foi exatamente esse manto que ele usou, mas esse cuidado obsessivo que o Bast tem pelo Kvoth, pela primeira vez na minha vida, me lembrou a Auri. Tipo, a Auri realmente, mesmo que não seja tão vocalizado, intencionado e forte, passional como é com o Bast, a gente tem uma sensação de que ela tem um certo cuidado com o Kvoth, e ela vocaliza às vezes, algumas vezes, tipo assim, você está salvo comigo, você está salvo, você está em segurança, eu tô com você, eu te ofereço refúgio, né? Ela já ofereceu os subterrâneos como refúgio para ele. Então, assim... Pela primeira vez na minha vida eu associei o Bast com a Auri. O que isso pode significar eu não sei, mas meu cérebro pela primeira vez conectou os dois nessa cena. Okay. E aí, naquela escuridão toda, começa a ter um barulho, né? E aí o Bast percebe que é o cronista tentando abrir a janela, só que a janela dele tinha um trinco. O cronista até reclama, porque sua janela tem um trinco, a minha não, né? E o Bast acho que tem um motivo bem óbvio, né, amigo? E aí eles entram e começam a conversar sobre o Kitai. Porque, embora o Bast, o tema da maneira mais profunda, né, possível, assim, o cronista não comprou muito a versão dele. Ele fala, mas isso não faz sentido. Se o Kitai fosse tão perigoso assim, a Feluriana não teria deixado ele ir embora, o que mais que ele falou? Os Cities não teriam deixado ele... sair dos encantados. E tudo seria ruim, né? Exato. E tudo seria ruim. Por exemplo, não faz sentido. A fruta que você come ainda é doce. As meninas que você beija ainda são belas. Não era pra ter tudo sido arruinado até então? Aí fala assim, não, mas vai ser, né, arruinado. É só uma questão de tempo. E aí o moço mesmo pondera, assim, tipo, mas não faz sentido. Aí o Bast fala, meu filho, deixa eu falar pra você, você não entendeu porque às vezes você é estúpido, você é tão burro quanto você aparenta ser. Mas eu preferiria lutar com o próprio Radix, preferiria enfrentar todo o Chandriano de uma vez só a trocar 10 palavras com Kitai. E aí o cronista fala... Histórias fantasiosas ensinaram você a temer o Kitai, e esse medo o está deixando burro. E se levanta e esbofeteia com força o rosto de Bast. O Bast fica com uma surpresa e logo depois ele agarra o pescoço do cronista com os olhos bem escuros, azuis escuros. E aí o cronista responde, o Kitai desencadeou tudo isso. Sabia que você ia me atacar e coisas terríveis vão acontecer por causa disso. E aí o Bast ficou novamente, a expressão dele, que estava furiosa, cristalizou-se e ele novamente se afundou na poltrona. E o cronista vai e bate nele de novo. E aí ele pega e fala, o Kitai sabe o que você teme, sabe que eu usaria esse conhecimento contra você. Ele continua a manipulá-lo. Se não me atacar, coisas terríveis vão acontecer. Será que você finalmente acordou? E aí o Bast muda completamente a expressão que se torna de irritada para admiração confusa. Pela primeira vez, eu adorei essa cena com o cronista. Primeiro porque ele esbofeteia o Bast, porque o Bast foi sacanão com ele. Foi sacana com ele essas últimas páginas que a gente leu. Ameaçou de morte o cronista várias vezes. Altas violências. E agora o cronista mostrando uma sensatez pro Bast de uma maneira, tipo assim, meu filho, acorda. Tipo assim, vai viver sua vida. Acontece. Porque o que acontece? O Bast tava, tipo assim...
O cronista falou assim, mas isso não tá meio forçado de barra, não? Será que não é muita coincidência? Aí o Baixo foi dar uma explicação do tipo assim, mas a fruta que fulano venderia, vendeu pra um príncipe, que salvou a princesa pegou o príncipe traindo, e aí ele cria uma narrativa toda assim, que no final todo mundo, tudo dá errado, tudo dá errado. E aí o cronista vai e fala, esbofeteia e fala, tipo assim, o Kitai me mandou fazer isso, ele sabia que eu ia fazer e agora você tem que responder de uma maneira igualmente ruim, porque coisas ruins vão acontecer, porque ele previu. E aí o Bash realmente entende. Uma coisa que a Jordana não falou foi a descrição das coisas que tem no quarto de baixo. Então eu vou fazer um parêntesezinho aqui. O quarto, ele era bem mais chique do que o quarto monástico do Kvoth. Tinha um revestimento de madeira com tapetes grossos. Tinham 2 canapés, então tinha 2 sofazinhos de frente à lareira. Tinha uma cama enorme com cortinas verde escura. Ele parecia ser meio um acumulador, tô brincando, Baixo. Ele tem muitas coisas, muitas miudezas. Tinham estantes com quadros, bibelôs, cachos de cabelo presos com fitas. Todas as mulheres com que ele já... eu não sei o que isso... que aconteceu. E me lembra As Panteras, o vilão das Panteras 1, ele puxava os cabelos, enfim, levou uma surra delas depois. Desculpa, gente, é que Panteras marcou muito a minha infância. Tinha um apito de madeira, flores secas, argolas de chifre, couro e grama trançada. Tudo mágico, né? Tinha uma vela artesanal com folhas prensadas na cera e os recém-adquiridos galhos de azevinho. Tinham uma guirlanda pendurada na cabeceira da cama e outra guirlanda na lareira, com um par de machadinhas penduradas em formato de folha, com a lâmina em formato de folha, que é justamente essa machadinha que ele leva para os soldados no final do livro e a própria machadinha que ele leva para tentar abrir o baú trancado quando o Kvoth permite ele tentar ali abrir. Você vai falar sobre essa frase aqui? Então, eu vou falar aqui, quando o cronista estava ali naquele iniciozinho irritante lá pro Bash, o Bash, tipo, ele esbraveja uma frase, que provavelmente é uma frase em linguagem dos encantados, eu não sei, que é Dien Verrat, Enfeum Verrat Tilorentes. Eu cacei qualquer palavra, vestígio de alguma parte, sílaba, não encontrei. A única coisa que eu encontrei é vé, né? A palavra vé que tinha no Adenri, que era o desisto, exatamente. Mas é isso, esse aqui são as coisas que eu queria falar antes da Jordana prosseguir. Outra coisa que eu quero falar. Quando finalmente Bash parece se convencer com os argumentos do cronista, ele vai e finaliza. Você tem razão. Se, de qualquer jeito, tudo vai acabar em lágrimas, eu devo fazer o que quiser. E eu não sei nada de filosofia, mas eu vou fazer só esse pensamento. Eu vi isso num filme uma vez, de um filósofo famoso, mas eu não vou falar quem é, porque se eu estiver falando errado, eu não quero que me corrijam. Mas, é que a liberdade dá ao homem o poder de escolha. Só que essa liberdade, ela está sujeita a limitações do próprio indivíduo. E isso, inclusive, foi uma frase que até o próprio Maher já discutiu anteriormente com o Kvoth, que a liberdade está sujeita à limitação do indivíduo. Só que, a liberdade não é só uma escolha ao homem, é uma obrigação, não tem como não escolher as coisas. O homem é escravo mesmo das suas próprias escolhas. E essa situação do Kitai mesmo, se ele tem essa escolha de escolher ou não o seu futuro, se está tudo fadado mesmo ao fracasso, às lágrimas ou não, a gente fica meio assim, putz, né? É uma questão quase de existencialismo mesmo. Uhum. E é engraçado que talvez se a gente, né, muita gente talvez que tem essa bagagem poderia interpretar o livro de uma forma completamente diferente, né? Mas é o Kvoth tentando fugir da sina dele, não só às vezes só com Kitai, mas às vezes uma sina mais antiga que a gente não tem conhecimento. E como ele acha que às vezes está condenado, ele já desistiu de fazer qualquer coisa, né? Uhum. E aí às vezes ele próprio se condenou ao próprio fracasso, né? Sim. Enfim.
Ok, então Basti sai com a garrafa debaixo do braço e fala pro cronista: não espere por mim acordado. Aí na última parte do capítulo tem ainda o Kvothe entrando em seu quarto. E eu vou deixar a Letícia falar, porque tem muito detalhe. O Kvothe entra no quarto, novamente atarefado como ele é, né? Como ele foi na pousada, lá embaixo, ele é no quarto dele. Então, ele vai arrumar todo o quarto. E uma das últimas coisas que ele arruma é aquele papel amassado que ele provavelmente estava escrevendo sua própria história. Ele respirou fundo e foi até o baú escuro que ficava no pé da sua cama. Se ajoelhou até o baú e aí põe as mãos no tampo, fecha os olhos para como se ele tivesse tentado ouvir algo e tenta abrir. Mas nada acontece. E aí, inexpressivo, ele vai até a janela que dava para um bosque no fundo da hospedaria. Ele abre essa janela e tira, do lado de fora da janela, uma caixinha de madeira. E onde tinham 2 chaves, uma chave de ferro e uma chave de cobre. Essa caixinha, ele descreve como uma caixinha que estava empoeirada e cheia de teias, ou seja, era uma caixinha que ele estava há muito tempo sem mexer nela. A gente vê que ele não estava tentando abrir mais o baú. Então, alguma coisa aconteceu nesse dia para o Kvothe ter acendido ali uma pequena fagulhazinha nele, quem sabe, de tentar mais uma vez. Ele põe a chave de cobre na fechadura de ferro e aí ele tem toda uma forma de abrir. Ele roda essa chave de cobre na fechadura de ferro para a esquerda, para a direita e depois novamente para a esquerda. Depois ele coloca a chave de ferro na fechadura de cobre e aí ele não roda a chave, ele faz movimentos de entrar com a chave para o fundo, volta um pouco, fundo de novo e tira. Então, ou seja, a maquinaria ali toda, que o Basti diz que foi o Kvothe mesmo que fez o baú, é muito inteligente. Depois ele coloca de novo as mãos nas laterais, tenta abrir, mas não abre. E ele fala: abra, desgraçado, Edro. A tampa do baú não se mexeu. Kvothe deu um longo suspiro e inclinou o corpo para frente, até encostar a testa na madeira fria e escura. Enquanto o ar lhe deixava o peito, seus ombros arriaram, o que o fez parecer pequeno e ferido, terrivelmente cansado e mais velho do que era. Ou seja, aquela esperança que ele tem quando ele entra no quarto, pega a caixinha empoeirada para tentar abrir o baú, totalmente se esvai e envelhece ele, o decai super, quando ele vê que ele não consegue. Me lembrou muito o Jax, né? Tentando abrir aquela caixinha dele, o embrulho. Sim. Com desespero, assim, grita de tudo. Inclusive o Jax, que é um dos meninos mais sem sorte que existe, Sim. né? Um luckless. E aí, o capítulo finaliza. Gente, sério, o Patrick escreve muito bem. Sua expressão não era de surpresa, nem de pesar. Era de mera resignação. Foi a expressão do homem que finalmente recebe a má notícia que já sabia estar a caminho. Meu Deus, como pode escrever tão bem, meu Deus. E agora sim, capítulo 152, Sabugueiro. Como o livro se inicia, o livro vai se finalizar. O capítulo 1 desse livro é justamente Basti cantando as musiquinhas para escolher garrafas para beber nas estantes de garrafas do Kvothe. E ele finaliza o livro cantando as musiquinhas e escolhendo garrafas, armas e homens para matar. Foi uma finalizada de livro muito bom. Sem contar os epílogos e os prólogos que são show à parte. Não, e é engraçado que a gente demora a entender o que tá acontecendo, né? Sim. E aí, quando a gente percebe, ele tá tipo... como é que é? Mamãe mandou. Esses negócios assim. E aí, ele escolhe a arma. Em seguida, ele escolhe o indivíduo. E a gente percebe que, na verdade, qual soldado ele vai matar vai ser os soldados que acabaram de roubar e bater até no coach, na pausada Marco do Percurso. E mostra que a Jordana acertou. Que o Basti, sim, foi o Basti que tá por trás dos soldados que atacaram o Kvothe na pousada. Agora, a troco de quê, eu não tenho
tanta certeza? Era só pra despertar alguma coisa no coach? Eu acho que sim. Ou será que tem alguma coisa a mais? Porque, eu acho que é só o despertar mesmo. Porque o Bast mesmo já falou que tem deixado várias migalhas, assim, né? Com o intuito de pessoas acharem os traços, assim, de coach até a pousada marco do percurso. Que seja um grande inimigo ou um grande amigo. Qualquer coisa que o desperte do estado que ele está. Uhum. Foi assim, inclusive, que provavelmente o cronista o encontrou. Agora, com os soldados também foi isso que ele fez, porque com cara de culpado desde o começo, que ele viu o coach todo ensanguentado, ele tava com bastante cara, né? Sim, de tava, culpado. com certeza. E depois ele acaba matando, a gente infere, né? Que ele matou os 2 moços. Sim. Como se dá? Então vamos lá. Era uma noite ruim para se ficar ao ar livre, mas mesmo com o tempo ruim, os 2 soldados estavam acampados num matagal próximo à estrada e pareciam se divertir. Estavam com uma fogueira bem alta e muito bêbados. Vindo que Bast entrou ali no círculo da fogueira, o barbudo oferece-lhe uma fruta, um vinho, quer dizer, uma bebida que tem gosto de fruta. Mas Bast fala: isso seu é mijo de garotinha. Toma, isto aqui é bebida de homem. E aí eles comentam com o Bast que tinha dado tudo certo. Meu Deus, mas o dono da pousada percebeu que era você? Ele não percebeu não. Então tá tudo bem. Todos nós saímos ganhando, né? E aí foi bom que a primeira musiquinha que ele canta, né, que ele faz, né, desse Mamãe Mandou, é para escolher as garrafas que ele ia tomar. E aí ele fala: bordo, festa de maio, olhar de soslaio, brasa e fogueira, sabugueiro. E aí ele justamente pega uma garrafa amarela, toma e fala: você pegou a garrafa certa, é sabugueiro, que é justamente a garrafa que ele queria acertar no começo do livro. Os 2, então, tipo assim, eles afirmam novamente, tipo assim, não, a gente tá muito feliz. O barbudo ali deu uma surra no hospedeiro, eu tô muito feliz também, porque eu tô bebendo, a gente tá rico, e você também mesmo parece que ganhou o que você queria, né? Você tá com o dinheiro aqui do seu dono da hospedaria aqui, então estamos todos muito felizes. Aí o Bast responde: eu não consegui o que queria. E aí o Bast recomeça a cantar, apontando para objetos: pedra, uma tora de madeira e a machadinha. Alqueire e bacorinhos, carvalho e cinzas no pé, espera e dinheirinho, fumaça de chaminé. E aí ele vê uma tora de madeira que estava na fogueira, cuja ponta estava em brasa. Bast baixou os olhos para os 2 homens. Após um momento, começou a rir também. Foi um som terrível, entrecortado e sem alegria. Não era uma risada humana. E aí, por fim, ele começa a apontar entre os 2 soldados: barris, cevada, pedra e bastão, vento e aguada, força na mão. E aí, o final foi que ele apontou para o barbudo. Tinha os dentes vermelhos à luz do fogo, sua expressão em nada lembrava um sorriso. E assim termina o capítulo 152. E está só faltando o epílogo, que eu e a Jordana decidimos ler o epílogo. Fala como é que isso conecta com o começo? Porque... A machadinha? O baixo, de maneira geral. Então, vamos lá. Eu vou lendo o epílogo com vocês e a gente vai comentando um pouco do prólogo do livro. Por quê? O prólogo do livro Temor do Sábio, junto com o epílogo do livro Temor do Sábio, eles têm combinações. A gente quer fazer um episódio mais pra frente só dos prólogos e epílogos do livro, pra gente ver direitinho o que são as correlações entre eles. Então vamos lá. Epílogo. Ai, gente, se preparem. Eu posso ler e você faz os comentários? Claro, pode ler. Legal, vou ferir todas as palavras aqui escritas. Epílogo. Um silêncio em 3 partes. Noite outra vez. A pousada marco do percurso estava em silêncio. E era um silêncio em 3 partes.
A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos, feita das coisas que faltavam. Se houvesse uma chuva contínua, ela poderia tamborilar no telhado, escorrer pelo beiral e lavar lentamente o silêncio, carregando-o para o mar. Se houvesse amantes nas camas da pousada, eles dariam suspiros e gemidos e fariam o silêncio fugir de vergonha. Se houvesse música... Mas não, é claro que não havia música. Na verdade, não havia nenhuma dessas coisas, por isso o silêncio persistia. Fora da marca do percurso, um barulho de festança distante soprava de leve por entre as árvores. Um trinar de rabeca, vozes, botas marcando o compasso, palmas. Porém, o som era mais fino que um fio de linha e uma guinada do vento rompeu, deixando somente o farfalhar das folhas e algo que quase lembrava o pio longínquo de uma coruja. Este também se extinguiu, sem deixar nada além do segundo silêncio, que esperava como uma respiração interminavelmente presa. O terceiro silêncio não era fácil de se notar. Se você o escutasse por uma hora, talvez começasse a senti-lo no metal frio de uma dúzia de fechaduras bem trancadas, para repelir a noite. Ele estava nos toscos canecos de barro em que se servia a cidra e nos espaços ocos da taberna onde deveria haver cadeiras e mesas. Estava na contundência das manchas roxas que despontavam no corpo e nas mãos do homem que portava os ferimentos, em sua rigidez ao levantar da cama, cerrando os dentes contra a dor. O homem tinha cabelos de um ruivo verdadeiro, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e ele se movia com a segurança sutil de um ladrão na madrugada. Desceu para o salão, lá, atrás das venezianas bem fechadas, ergueu as mãos como um dançarino. Deslocou o peso do corpo e, lentamente, deu um único passo perfeito. Dele era a pousada marco do percurso. Como dele também era o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos três, agasalhando os outros em seu interior. Era profundo e amplo, como o fim de outono. Pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente de uma flor colhida do homem que espera a morte. Muito bom! Muita coisa também, né? Vai. Então, gente, vamos lá. Acho que para começar, eu acho que desse epílogo, a parte que mais causou reviravolta no Reddit foi a rigidez ao levantar da cama, cerrando os dentes contra a dor. O homem tinha cabelos de um ruivo vermelho verdadeiro. Peraí, vou acelerar aqui para ficar melhor. Ele desceu para o salão. Lá atrás das venezianas bem fechadas, ergueu as mãos como um dançarino. Deslocou o peso do corpo e lentamente deu um único passo perfeito. Onde é que você já viu isso? O primeiro movimento da Quetan é justamente erguer as mãos para cima. E dar um único passo perfeito, gente. Não é só fazer a Quetan perfeitamente, é fazer a Quetan como Cherrin fazia. Eu acredito que o Vô tá sim fazendo a Quetan e provavelmente tá se inspirando na Letane também. Essa questão de passo perfeito não é só da Quetan, é a questão ali de ser justo ali. Fez um passo justamente na medida, é bem coisa de Letane. E o tanto que ele tá sofrendo calado, fingindo, fazendo um papel que ele tá, né? Ele tá exercendo um papel ali. Sim. E aí, outras coisas, né? Então, alguns paralelos entre o epílogo e o prólogo. Então, o epílogo, né? Fala da chuva contínua. O prólogo fala de uma tempestade. O epílogo fala dos barulhos de amantes. O prólogo fala de barulhos de viajantes. Os dois falam dos barulhos da música, que não tinham. O epílogo começa com fora da hospedaria. Já o prólogo fala dentro da hospedaria. Então, no epílogo estava acontecendo uma festança, né?
provavelmente a festança do velório do Shep. E dentro da hospedaria, no prólogo, era um homem de cabelos negros furtivo entrando na hospedaria. Ou seja, provavelmente Basti entrando no prólogo, depois de combinar com os 2 soldados a invasão deles na pousada. E o terceiro silêncio é mais ou menos ali a mesma coisa. Então, é as coisas que deixam a noite pra fora, né? Então, no epílogo tem o metal frio de uma dúzia de fechaduras bem trancadas para repelir a noite. E eu acho que, na verdade, é o prólogo do Doors of Stone que também deixa alguma coisa repelindo a noite. Eu me esqueci o que era. No prólogo fala das vidraças e dos estuques do quarto do hospedeiro, o baú escuro aos pés da cama. E ele, muito pelo contrário, no prólogo ele não conseguiu dormir de maneira nenhuma. Ele estava agitado, deitado, esperando o alvorecer, né? E já no epílogo, mesmo com tudo acontecendo, mesmo ele não abrindo o baú, ele se levanta para fazer a Ketã. Muito bom. E assim a gente finaliza o temor do sábio. Vamos bater uma palminha, Jordana? Não deu pra fazer vídeo, porque a câmera... Gente, não deu. No meio do vídeo eu levantei pra ver se a câmera tava filmando, e a câmera filmou 13 minutos, e a gente já tava com quantos? 46 minutos. 46 minutos. Vou ver o que eu faço aqui pra gente fazer alguma coisa de vídeo pra vocês, tá? E é isso. Em outubro, a gente começa, então, os episódios A Música do Silêncio, e aí vai ser muito legal. E é isso, eu agradeço muito vocês que estão aqui com a gente esse tempo todo. E é isso, eu agradeço de verdade. Você, Georgianete? Quero que todos fiquem com Telu. É isso, então, tchau, gente. Até o próximo episódio.